me conecto com o CREA como um crítico, né? Uma pessoa que via a instituição e criticava por criticar. Desde o dia que eu sentei aqui, o que eu sempre criticava virou uma responsabilidade. Só que a hora que você sai de uma função, por mais que você esteja perto da administração, você vira o presidente, né? Isso não quer dizer que você fala assim, não, porque seu status é legal. Não. Você tem a responsabilidade de fazer tudo aquilo que você sempre criticou nos outros que não fizeram. Aí a história muda. Eu pagava anuidade, nunca tinha entrado no CREA, nunca tinha participado de nada. É um sistema muito fechado. Para mim, quando eu olhava de longe, o conselho era como se fosse o telefone discado. Tava 30, 40 anos para trás, não acompanhou. Tem alguma coisa muito errada aqui. E não é culpa das pessoas que estão lá. É culpa da maneira, da cultura que a gente está utilizando. E aí eu comecei a querer entender como que empresas funcionam para se transformar. E a gente começou a colocar os profissionais para nos ajudarem a construir projetos. Então mudou, não é mais de cima para baixo. Hoje as pessoas estão no centro da transformação do CREA. Eu acho que a grande mudança de processo ela foi de começar a implementar essa cultura de colaboração. Então a gente começou a trazer para perto as pessoas que efetivamente iriam usar os nossos serviços, as pessoas que estavam por trás daquilo tudo que a gente precisava desenvolver. E daí eu comecei a enxergar e falar assim, não, se eu quiser realmente transformar, eu vou ter que montar uma estrutura, um design organizacional diferente, mais estruturado, com mais autonomia, para que esse primeiro momento, essa equipe enxergue o contexto, todo o potencial, para depois, em conjunto com eles, transformar isso numa estrutura robusta, onde todo mundo esteja inserido no processo de transformação. Eu já tenho feedbacks assim, de equipes que elas são tão autônomas no sentido de gostar do que está fazendo, elas mesmas se corrigirem, né? Elas não protegem as pessoas, elas protegem o projeto. Esse é o primeiro passo, mas que isso gere uma cultura no todo e que passe a contaminar associações, instituições de ensino, empresas, tudo. A gente começou a trabalhar essa estrutura de superintendência com um olhar muito de o que a gente precisa para gerar essa transformação. Então a gente tinha um olhar de futuro que está dentro dessa cadeira de inovação, né, dessa gerência de inovação ali com todas as outras cadeiras e chefias abaixo para poder desdobrar os projetos. A gente tem uma estrutura de tecnologia, então o que a gente precisa olhar e melhorar dentro do contexto de tecnologia. A gente tem uma estrutura de comunicação e uma estrutura também de atendimento. E a gente entendeu que tudo que a gente precisava para poder gerar essa transformação estava debaixo dessa superintendência. Então, o que a gente fez foi juntar essas gerências debaixo de uma mesma estratégia. Do ponto de vista tecnológico, existem várias integrações entre sistemas. O CREA ele tem vários sistemas, né? Um dos pontos principais é justamente conseguir integrar todas essas soluções que nós temos. Você não conseguiria fazer uma transformação digital se você não tiver uma infraestrutura que sustente todos aqueles serviços que você está providenciando para os usuários, né? A gente está fazendo um trabalho nesse primeiro momento de renovação. Serviços importantes como a RT, certidão, enfim, todos esses sistemas que são importantes hoje vão estar nessa nova plataforma. Realmente você vai ter uma possibilidade de trabalhar, atender mais demandas, mais diligências, garantir que tenha mais profissionais ali consequentemente naquela atividade. Eu acredito que isso vai realmente melhorar o desempenho da fiscalização. Acho que a melhor forma da gente definir inovação aberta ou a forma que a gente vem utilizando no CREA São Paulo é uma pessoa com um problema, invariavelmente ela vai ter uma proposta de solução. Quando a gente tem um problema e a gente coloca várias pessoas com diferentes ideias e expertises para a possibilidade da gente ter outras ideias ou múltiplas ideias para resolver o mesmo problema, é maior. Quando a gente pensa no CREA, ele é uma grande comunidade, né? A gente tem os profissionais, a gente tem as universidades aqui com a gente tem os colaboradores. A gente não vai pensar na tecnologia isolada, por isso que os colaboradores, as pessoas que entendem dos processos e serviços inerentes do CREA são tão importantes, porque eles que vão nos dar o caminho do que a tecnologia pode melhorar. Transformação não é uma área, a transformação é de todo mundo. A gente fez um trabalho da plataforma de serviços,
onde a gente trouxe o profissional para entender a necessidade dele e decidir o que a gente vai desenhar. Fora isso, a gente está trazendo uma dinâmica diferente para o Colégio de Inspetores. O Colégio de Inspetores no passado era uma reunião onde se apresentavam os resultados da fiscalização. E esse ano a gente resolveu mudar. Por que não trazer as pessoas para o centro desse Colégio de Inspetores? A gente modificou um pouco o processo, trazendo capacitação e depois estimulando os colaboradores a pensar de maneira conjunta. E a partir disso a gente desenhar novos processos. E aí focado no tema cidades inteligentes. E aí, quando a gente pensa nesse contexto de inovação e transformação do CREA, a gente tem como melhorar a forma como a gente opera os nossos serviços, mas a gente também busca alcançar um outro espaço que vai muito além de fiscalizar e registrar o profissional, mas de se aproximar dele. Então a gente começou a organizar squads para poder desdobrar os projetos. A gente começou a trazer o conceito de cliente no centro para dentro dos nossos projetos mesmo, ali naqueles squads. Então os squads eram compostos das pessoas que iriam desdobrar os projetos, dos colaboradores ali do CREA que tinham conhecimentos técnicos sobre tudo aquilo que a gente precisava fazer, mas a gente também trouxe um engenheiro que ia usar o serviço para perto para poder ajudar a gente a desenhar a solução. A gente estruturou uma gerência que era para olhar para a experiência, mas não só a experiência dentro dos projetos de inovação e transformação, mas transformar a experiência no atendimento. A gente entendeu que o atendimento era uma das principais dores que a gente tinha. Então surgiu essa oportunidade da gente repensar o atendimento que estava sendo feito e a gente entendeu que contar com um parceiro de mercado ia acelerar essa implementação de um call center maior que tivesse uma operação que comportasse todo o atendimento que a gente recebia. Então a gente usou muito da bagagem de informações que o time da ouvidoria, do call center e das unidades tinham para conseguir capacitar esse time interno, né? Então a gente passou de um time interno de 9 pessoas que faziam atendimentos para todo o estado para um time hoje de 180 agentes que atendem essa demanda. Se eu tenho um trabalho mais ágil e mais eficiente internamente, automaticamente isso vai se traduzir num melhor atendimento para o meu profissional. Eu vou atender meu profissional de maneira mais rápida. Eu vou executar os serviços solicitados por eles de maneira mais rápida. A transformação cultural hoje ela é muito evidente nas pessoas que fazem parte do CREA como colaboradores, nas pessoas que fazem parte do CREA como conselheiros. Os presidentes de entidades de classe, que são extremamente importantes nesse processo de transformação, estão enxergando. Eles estão dando curso de metodologias ágeis, o que há pouco tempo assim, não se imaginava. A gente está sendo convidado para falar de transformação do CREA em cursos de graduação que não são de engenharia. O que nós estamos fazendo é capacitar essas pessoas, é mostrar para ela uma percepção diferente, uma nova maneira de fazer, tornar acessível para ela todas essas metodologias que a gente entende que fazem sentido no contexto de inovação e de transformação. O CREA Lab, ele é uma plataforma em que conecta todos os players que estão ali diretamente ligados ao CREA, em todos os profissionais que estão registrados. A gente tem todas as empresas, né, que são registradas no CREA, a gente tem as universidades, a gente tem os outros CREAs, a gente tem outras entidades de classe. Então a gente começa a pensar no CREA como um ecossistema. É uma visão de inovação aberta mesmo, de começar a entender quais são os nossos desafios ou os desafios das engenharias, agronomia e geociências, para que essas pessoas comecem a pensar e trazer soluções. Hoje as associações elas estão discutindo a criação de hubs de inovação, de como trazer o profissional para dentro da associação e como esse profissional pode se unir e prestar um serviço para a sociedade. O profissional ele se sente incentivado a procurar as associações por conta disso, por conta do CREA disponibilizar essas tecnologias. O CREA São Paulo está passando por uma transformação em todos os departamentos, né? A gente tem desde a transformação tecnológica, de digitalização de processos, até uma transformação com a gestão de pessoas. E a comunicação também está acompanhando essa transformação. A gente tem tentado humanizar muito mais a nossa forma de comunicar, de contar para o público, né, sobre tudo que a gente está fazendo aqui dentro. Então a gente está trazendo personagens reais, a gente tem colaboradores hoje que fazem parte das nossas campanhas, tudo isso para aproximar o conselho dos nossos públicos. A área de convênios e parcerias impacta diretamente o processo da transformação digital por meio da captação de novos parceiros, onde a gente visa buscar empresas que tragam
um processo evolutivo, que tragam soluções para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, assim como nós temos hoje uma das soluções, que é o CREA Capacita, onde ele proporciona um aprimoramento profissional, onde nós fazemos parcerias com instituições de ensino, com entidades de classe, desenvolvendo cursos específicos aos profissionais, onde eles conseguem obter maior informação sobre o mercado de trabalho atual, as novas metodologias. O papel da área de gestão de pessoas na transformação é justamente mostrar para as pessoas qual que é efetivamente o papel dela. Toda essa transformação, a gente acredita que é através das pessoas. Tecnologia é um meio para essa transformação acontecer. A gente está desdobrando internamente a trilha de líderes e a trilha de colaborador. Primeiro é prepará-los para essa mudança, construindo junto com eles o papel de líderes. Através da construção do todo, trabalhar de forma mais colaborativa e através da característica e das qualidades de cada liderança, o que ela traz de bom, o que o CREA traz de bom, para definir qual que é o papel do líder do CREA. Com isso, a gente vai conseguir trabalhar toda a trilha deles e, consequentemente, desdobrar para os nossos colaboradores através deles, sendo eles os multiplicadores dessa transformação na ponta. E não dá para você mobilizar as pessoas se não tiver um líder por trás. E o líder ele tem que se apropriar disso, né, dessa mudança, para poder incentivar os seus funcionários, para que todos tenham a mesma transparência, a mesma coerência em todas as unidades, o mesmo tratamento com os funcionários. Então, fazer esse compartilhamento, né, essa construção conjunta. Todo mundo vai colaborar para o desenvolvimento de todos. Eu acredito que a mudança vai ter que ocorrer primeiro dentro dos gestores. Não adianta só você falar, e se você não for a ação daquilo que você está dizendo. As entidades, elas conseguiram, por estarem acompanhando isso aqui acontecer, elas conseguiram muito rapidamente se organizar e sair do modo presencial e entrar no modo online. E a gente não tem noção da quantidade de profissionais que foram capacitados no meio dessa pandemia, que teve muito profissional que precisou se readequar para a nova realidade econômica, financeira e de mercado de trabalho e conseguiu uma capacitação gratuita graças a esse trabalho. Há um tempo atrás a gente não tinha esse apoio, né, assim, de estar trazendo cursos específicos para os profissionais, né? Então os profissionais hoje buscam mais associação, eles querem se tornar sócios por esses benefícios de capacitação e benefícios com empresas do município também, né? Nós temos as parcerias com as entidades de classe. Além disso, nós temos parcerias com instituições de ensino. Hoje, mais especificamente, nós temos a parceria com a Unesp, com a Univesp, onde proporcionam um curso de pós-graduação. Nós temos aproximadamente quase 2.000 inspetores do Estado de São Paulo. Esses inspetores têm um papel fundamental no processo de transformação, que é justamente também sabendo dessas transformações. Ele é um representante hoje naquele município e a gente tem que alimentar eles com essa transformação para que também eles sejam multiplicadores ao longo do estado de São Paulo. O grande objetivo é deixar um legado. Que isso aqui seja uma instituição que tenha um drive apontado assim, para a solução de problemas, para a melhoria da vida das pessoas. Transformar isso num sistema, onde cada um tem a sua responsabilidade, o seu papel, mas que todos formem um time só, com um objetivo único. Quando a gente desperta a inovação em uma organização, a inovação passa a ser parte de todos. O profissional vai ter um grande ganho, ele vai realmente ter o CREA como um parceiro. A gente quer entregar um CREA que gere valor, que tenha serviços eficientes. A gente quer virar essa referência, uma referência positiva em relação ao serviço público, uma nova cultura, uma nova maneira de pensar o serviço público. E é isso que a gente vai construir, isso que nós já estamos construindo. A sociedade entender de verdade a importância que tem o conselho, o papel, e que os profissionais que estão registrados junto com a gente e os futuros profissionais entendam a importância do conselho e como a gente vem trabalhando muito a favor deles. A transformação no CREA São Paulo, ela não vai parar. Essa é a nossa intenção, pensar o futuro do CREA, através das pessoas, com a lente das pessoas. Favorece ao agente fiscal, favorece ao profissional e à sociedade, que é a quem nós protegemos, né?